Quais as chances do Goiás em Belém diante do Remo? Antes, apenas só uma informação aqui para vocês. Recebi aqui uma fonte lá da diretoria do Goiás, que me falou o seguinte, sobre a questão da carga de ingresso. Teve aquela dúvida aqui no começo do debate. O Goiás, até o momento, ele tem 1.500 ingressos dados, né, fornecidos, não dados, né? É obrigação do Remo, como mandante, dar uma carga lá para a torcida visitante. Então, são 1.500 ingressos até agora. E teve até gente que perguntou, Thiago, mas a lei não fala em 10%? A lei fala em 10%, mas a lei também fala, estou até com a lei aberta aqui, que caso os órgãos de segurança informem após inspeção quantidade diferente à prevista na lei, né, fica definida uma quantidade diferente. Então foi definido pelos órgãos de segurança de Belém do Pará que uma quantidade adequada seria 1.500 ingressos. Não está fechado. Daqui a pouco o Goiás esgota os 1.500, pode ser que eles liberem mais 500, mais 1.000, mais 1.100, não sabe. Mas até o momento a gente tem lá liberados 1.500 ingressos para esse jogo de domingo entre Goiás e Remo, Remo e Goiás. André Leandro mandou 10,90. Rubra, abraço, Thiago. Gostando aqui da camisa da chata mais bonita do Brasil, voltando à Série A do Campeonato Goiano. Meninos, tá aí, ó. Quais as chances do Goiás em Belém diante do Remo? Antes da gente começar o debate aqui, o Remo tem desfalques importantes. Jogadores relevantes que não entrarão em campo nesse jogo de domingo. Põe na tela do canal do YouTube aí os desfalques da equipe remista. Diego Hernandes fora, foi expulso. Nico Ferreira fora, foi expulso. E o Pedro Castro recebeu o terceiro cartão amarelo. Para as vagas, o técnico Guto Ferreira pode optar pelo Natan Camargo na vaga do Pedro Castro, seria improvisado na esquerda, o Janderson e o João Pedro entrando no ataque, e nos lugares do Diego Hernandes e também do Nico Ferreira, esses dois jogadores que eu citei, o Janderson e também o João Pedro. Ou seja, Maestro Tim, não cai tanta qualidade. O time do Remo continua forte, continua competitivo, né? Até que ponto essas ausências são boas notícias para o Goiás, enfraquecem a equipe remista nessa última rodada da Série B? A questão do Diego Hernandes estar fora, para mim o Remo perde em relação à bola parada, né? É um jogador diferente na bola parada. Nós transmitimos aqui o repá, mostramos o gol que ele fez, o golaço que ele fez de falta, um jogador que bate muito bem na bola, então vai fazer falta, o Remo acaba perdendo e não deixa de ser bom essa ausência do Diego Hernandes, assim como do próprio Nico Ferreira também, que é um bom jogador. O Pedro Castro é um jogador que tem ficado mais no banco de reserva que atuado como titular, então para mim não vai fazer tanta falta assim. Agora é bom lembrar que o elenco do Remo é um elenco que tem bons jogadores. Você tá vendo aí o João Pedro aí com a possibilidade de entrar como titular, um jogador importante, um jogador que faz gols, um atacante ali que é forte, que tem qualidade. Então o Guto é um bom treinador para a Série B, um treinador que mostrou isso lá no Remo, inclusive, fez o Remo crescer, fez o Remo chegar vivo nessa última rodada brigando pelo acesso. Então você pode ter certeza que o Guto está estudando a melhor estratégia para enfrentar o Goiás e vai procurar escolher aquilo que ele tem de melhor no seu elenco para essa grande decisão. Então por tudo isso o jogo é difícil, o jogo é complicado demais para o Goiás, mas lógico, Thiago, que também é muito difícil para o Remo pela qualidade também que tem o time do Goiás. Você viu que jogador sem juízo, né? O que, Nivaldo? O árbitro, lá naquela confusão, falou com os jogadores do Remo, falou, vocês ainda têm um jogo, viu? Eles não. Falando pro jogador do Remo, vocês ainda têm um jogo, tenha cuidado. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada, aí vai, o cara enche o saco, é expulso, o outro recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo. E pegou mal, Nivaldo? O árbitro avisando pros caras, tem no áudio do VAR. E tem um negócio estranho, parece que foi liberado, com certeza foi liberado. O Diego Hernandes, que tá fora dessa partida, o Diego Hernandes, ele tá de férias já. Ele foi flagrado, fotografado, tomando café da manhã em um hotel caro, lá na região litorânea do Pará. Se eu não me engano, Mosqueiro. Então, assim, que tipo de mensagem passa esse tipo de situação, né? O cara já tá de férias, gente. É o último jogo, pô. Treina com os companheiros, tá ali com os companheiros. É um jogador importante, né? Então, achei muito estranha essa situação. É por isso que o futebol aqui, vou colocar aqui no Brasil, não vou colocar nem no nosso continente, né? Aqui no Brasil ele não evolui. É a mentalidade dos caras. Essa falta de entendimento do quanto é importante o comportamento. O jogador brasileiro, ele é capaz de tomar um cartão amarelo por reclamação por um lateral. Foi em Salinas lá, o pessoal tá me corrigindo aqui. Foi lá em Salinas. Já, até que ponto, né? Esses desfalques enfraquecem o Remo e aumentam as chances de vitória do Goiás domingo contra a equipe remista, no jogo mais importante dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Gia Lopes.
12h24. Bem, Thiago, o Remo, dos três principais jogadores do Remo, aqueles tecnicamente falando, os três mais importantes, 2 deles estarão de fora, que são os uruguaios Diego Hernandes e o Nico Ferreira. O Diego Hernandes que joga ali pela meia direita, um jogador canhoto, é muito habilidoso, tem visão de jogo, é muito bom para passar a bola, para fazer tabelas, dar assistência. O Nico Ferreira é um atacante muito forte, né, de muita presença. E dos 3, apenas o Pedro Rocha vai poder jogar. Não está suspenso nem nada. Os 2 uruguaios foram expulsos por confusão, por troca de sopapos, pontapés, rabo de arraia, dedo no olho. O que pôde fazer os 2 e também os do Avaí contra eles, aconteceu naquele jogo. Foi uma briga generalizada. Do Avaí foram expulsos 4. E do Remo 2, o Pedro Castro, que também não vai poder jogar, foi pelo 3º cartão amarelo. Eu também ouvi notícias vindas lá do Pará, lá de Belém, que na semana passada, não sei se foi 1 ou 2 jogadores, eu não tenho a informação precisa, foram pegos também na noite, né, com sinais, inclusive, de alcoolismo. Eles não foram nem relacionados para o jogo contra o Avaí. Então tá tendo todos esses problemas lá no Remo, mas quando a bola rolar, isso acaba. Quando a bola rolar, os 11 jogadores que estarão em campo para começar a partida, empurrados pela torcida, vão fazer de tudo para poder suprir a ausência desses jogadores. Eu temo por esse jogo na questão da forma que o Carille gosta de jogar, que é fechado, recuado, esperando o adversário, e o Remo vai para o abafa no primeiro minuto, no primeiro segundo de jogo, o Remo já vai para o abafa. E o Goiás vai sofrer bastante, como sofreu nos últimos 10 minutos do jogo passado contra o Novo Horizontino. Então, Thiago, eu espero que o Carille tenha uma leitura melhor desse jogo, um entendimento melhor, que o Goiás não pode jogar o tempo todo fechado por uma bola. Por 2 motivos. O Goiás precisa da vitória para não depender de ninguém. E se ele jogar fechado, com esses ou sem esses 2 jogadores uruguaios, o Remo vai para a pressão, vai para o abafa. Será um jogo difícil, complicado para o Goiás. O Goiás, para conseguir classificação, vai ter que jogar muita bola, vai ter muito empenho, porque ele vai lutar contra tudo e contra todos. Inclusive contra questões extracampo, viu, Thiago? Gente, um outro detalhe importante aqui é o Goiás. A gente tá preocupado com o Remo porque o Remo é o adversário do Goiás, né? Senão a gente não estaria. Mas e o Goiás? Que tipo de postura? Qual a melhor estratégia para a equipe esmeraldina visando esse jogo fora de casa? Porque o Goiás, ele tem números interessantes fora. Sim. Põe na tela do canal do YouTube aí, Giovana, a campanha do Goiás fora de casa. Quando você vai deixando o teu like. São 18 partidas, 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O Goiás marcou 16 gols, tomou 16 também, saldo 0. Ou seja, o Goiás ele tem mais vitória do que o empate fora de casa. É uma campanha monstruosa, né, Tim? É uma campanha muito interessante, sem dúvida. Dá confiança, não? Dá. Pra esse jogo lá em Belém do Pará, ué? Dá uma confiança. É um time que é um time experiente, acostumado com jogos difíceis, jogos pesados, como vai ser esse diante da equipe do Remo. Eu não consigo ver o Carille fazendo uma estratégia diferente do que ele vem fazendo, né? Contra o Criciúma, que foi um pouquinho diferente ali, que saiu um pouco mais pro jogo, porque realmente tinha uma necessidade grande aquele dia, não que nesse jogo não tenha essa necessidade, mas é até em cima do que o Remo vai produzir, né? Em cima até do que o Jean comentou com sabedoria aí. E eu conheço bem o Guto Ferreira, trabalhei com o Guto, né? E o Guto é um estudioso, com certeza ele tá analisando todas as possibilidades de como vencer esse jogo do Goiás, qual que é o ponto fraco, quais são os pontos fortes. E o Goiás tem um ponto forte da maneira que o Carille joga, e principalmente quando o time vem para cima. Se o Remo vier para cima realmente da maneira que a gente tá imaginando, tentando pressionar desde o início, e foi assim que o Goiás conseguiu as melhores oportunidades diante do próprio Novo Horizontino. Foi como? Com velocidade no seu ataque. O Jajá, enquanto esteve em campo, foi o melhor jogador aquele dia, teve 3 ali boas oportunidades em cima do sistema defensivo da equipe do Novo Horizontino, e eu imagino o Goiás dessa forma, fazendo aquelas linhas baixas. Eu só não gostei, Thiago, que ele fez uma linha defensiva contra o Novo Horizontino, o Carille, muito baixa.
muito, para mim leva um perigo, fica muito perigoso, porque a bola ficou o tempo todo com o Novo Horizontino, e o Novo Horizontino trabalhando ali na intermediária defensiva do Goiás. Então qualquer deslize, qualquer erro que dá ali, fica muito próximo do gol do Tadeu. Então no caso do Carille, para mim ele tinha que adiantar um pouquinho mais essa linha de marcação, não precisa ficar tão baixa, Anivaldo. Você tem tanta razão que quando o Goiás fez o gol, o Novo Horizontino quase matou o Goiás do sufoco. Justamente. Por quê? Fez o gol de que forma? Bola roubada ali no meio pelo... E uma equipe extremamente reativa, né? Porque o Novo Horizontino é um time que só reage. O Tadeu teve que fazer aquele milagre. Fez um milagre. O Luiz Felipe tirou uma bola no milagre. Teve quase uma em cima da linha que passou, que o Tadeu até caiu pra dentro do gol ali, que passou lambendo a trave, como a gente diz aqui em Goiás. Agora, assim, e o gol do Goiás, as melhores oportunidades do Goiás foram como, Thiago? Foram como? No contra-ataque, na velocidade. Pega o gol do Goiás, o Wellington Matheus fez uma linda jogada, rouba a bola ali no meio campo, faz uma linda jogada, coloca o Caito em condições de dar uma linda assistência para a finalização do Anselmo Ramon. As jogadas do Jajá, fora isso, e depois que fez o gol também ficou lá atrás defendendo, protegendo ali o gol do Tadeu e jogando nos contra-ataques. Ainda teve uma oportunidade, duas na verdade, uma com o Pedrinho acabou não dominando dentro da área e uma com o garoto Jean Carlos arrancou, fez uma linda jogada, mas tomou a decisão errada na hora de finalizar. Então eu não vejo o Goiás diferente, eu vejo o Goiás tendo essa postura, por mais que o Goiás precisa vencer o jogo, do outro lado o Remo também precisa. Então tem tudo para ser um jogo aberto, e o Remo tomando a iniciativa, tendo mais posse de bola, pressionando mais o Goiás, e o Goiás jogando de forma reativa. Agora o Goiás não precisa realmente ter esse desespero todo, Thiago. Ele tem 90 minutos para ganhar o jogo. Vencer o jogo com placar simples leva o Goiás para a Série A. Então o Remo já é diferente. O Remo tem essa obrigação de vencer também, que o Goiás também tem, mas o Remo não tem essa possibilidade de acesso direto com uma simples vitória. Vai depender de outros resultados. E o Goiás ainda tem, dependendo do que acontecer durante os outros jogos, Criciúma, Chapecoense principalmente, uma possibilidade de acesso com o empate. Então eu vejo um Remo um pouco mais desesperado e o Goiás jogando de forma reativa. Dentro do que o Tim falou aí, eu quero dizer o seguinte: o Goiás está sem muitas opções de válvula de escape para jogar no contra-ataque. No jogo passado, eu falei, a continuar dessa forma, o Jajá com 30 minutos cansa, não vai dar conta de continuar o jogo. Ele durou até os 20. Sentiu cãibra, tanto foi que ele correu nessa partida. O Pedrinho fora de forma, né? Fora de tempo de jogo, fora de ritmo. Não é um jogador nesse momento que o Goiás pode contar para puxar contra-ataque. Então, se o Goiás ficar dependendo só do Jajá como válvula de escape, depois dos 30 minutos do primeiro tempo, acabou as armas do Goiás. Então o Goiás também tem que jogar, também tem que adiantar suas linhas, adiantar seus meias, porque a depender só de contra-ataque a coisa vai complicar, viu, tio?